Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Eu vou te ensinar o caminho para você quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Show de bola? Eu sou Lídia Machado, educadora financeira de mulheres, e essa é a nossa aula de hoje com o tema 3 coisas que fazem o banco não negociar com você para quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Então, eu vou trazer aqui 3 coisas muito importantes, eu diria até fundamentais, para que você consiga negociar as suas dívidas e quitá-las com até 90% de desconto. Eu vou aproveitar que eu estava falando ainda agora com uma seguidora aqui no direct do Instagram e ela está neste momento no banco para falar com o gerente. E aí, ela quer ali tentar negociar, diminuir o valor da parcela, do empréstimo que ela tem. Só que é preciso 3 coisas. Vou contar aqui 3 coisas que você precisa entender. Porque só assim, só com essas 3 coisas, é que você vai conseguir quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Então, eu quero que antes de começar a falar sobre essas 3 coisas, eu quero saber quem aqui já foi lá no banco com o seu gerente para tentar negociar uma dívida, um empréstimo, um consignado, cheque especial. Responde aqui para mim, se você já tentou negociar a sua dívida lá com o seu gerente, você já foi lá no banco, tentou e não conseguiu. Ah, Lídia, eu já tentei, eu já fui lá, ele disse para mim que não dava, que não tinha como, enfim. Porque provavelmente, se você já foi no banco, não conseguiu negociar, você caiu nessas 3 coisas que eu vou falar aqui para você. E que assim o banco não negocia. Então, vou começar aqui a falar dessas 3 coisas. E presta muita atenção. Porque a segunda e a terceira são fundamentais nesse processo. Então, presta atenção. A primeira coisa que faz com que o banco não negocie com você e te dê desconto na dívida e que você consiga quitar com até 90% de desconto é o seguinte, é você não saber os seus direitos. Quando você não tem conhecimento dos seus direitos, o banco faz o que quer e você aceita sem reclamar. É assim ou não? O banco diz que não dá, que não tem como, você, tá. E você aceita sem reclamar. É assim ou não? Porque, na maioria das vezes, você não sabe que tem direitos. É verdade ou não? A maioria, a grande maioria, eu arriscaria dizer que 99,99% das pessoas endividadas não sabem que têm direitos. Mas você tem direitos sim. Estão assegurados lá no Código de Defesa do Consumidor. Existem resoluções do Banco Central do Brasil, que é a instituição que rege os bancos, que assegura também direitos a você. Eu queria saber aqui, você sabia que, por exemplo, você tem o direito de não ser incomodada, não receber ligação de cobrança durante o seu trabalho, durante o seu período de descanso, durante o fim de semana? Você sabia disso? Você tem esse direito de não ser importunada, de não ser incomodada durante o seu trabalho, durante o seu lazer no fim de semana. Você sabia disso? Responde aqui para mim sim ou não, se você sabia. Eles não podem ligar para você te cobrando uma dívida no seu horário de trabalho. Ah, Lídia, mas é o que mais acontece. Eles me ligam direto, Lídia. É 500 ligações por dia. É um inferno, é uma coisa horrorosa. Lídia, é um absurdo. Olha, a Dulce dizendo que também não sabia. É um absurdo isso, Lídia. 500 ligações no dia atrapalha até durante o meu trabalho, porque eu estou fazendo, meu telefone toca. O que você tem que fazer? Quando você receber uma ligação dessas e você tiver condições de atender naquele momento, o que você vai fazer? Você vai dizer assim, olha, eu estou agora no meu trabalho, tá certo? E eu não posso falar com vocês agora. E olha só, vocês podem ligar para mim, meu horário de trabalho é de 8 às 17 horas. Você pode ligar para mim depois das 17 horas, tá certo? Porque nesse momento eu estou no meu trabalho, eu não posso ser interrompida aqui no meu trabalho. Está lá no Código de Defesa do Consumidor, artigo 42 e 71. Então, se você não sabe, você tem esse direito.
Eles não podem ligar para você feriado, sábado, depois das 14, dependendo do estado, depois das 13, 14 horas, 14 horas hora de Brasília. Não pode ligar para você no domingo. Não pode. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. Não pode. Lide, se eles continuarem ligando, atenda mais uma ligação e informe a mesma coisa. Anote o protocolo da ligação, dia e hora dessa ligação, quem te atendeu. E aí depois você vai fazer o quê? Uma reclamação. Você vai fazer uma reclamação na ouvidoria do banco ou da instituição financeira que está ligando para você, que é responsável pela sua dívida. Você vai fazer uma reclamação no consumidor.gov e no Banco Central, se for de banco ou instituição financeira. É direito seu. E aí, o que acontece? Você recebe as ligações, você fica ali sendo importunada, fica estressada e você acha que aquilo é normal, que é natural, que pode. Não, não pode. Lígia, então por que eles fazem isso? Porque eles sabem que você não sabe desse direito. E eles continuam fazendo. Faz sentido ou não? Entende, gente? Então você precisa começar a fazer valer os seus direitos. Outra coisa, você sabia que você não é obrigado a deixar as suas contas em débito automático na sua conta? Teve uma mulher, uma pessoa amiga que eu atendi tempos atrás, e aí ela falou assim, Lídia, eu já tentei tirar o meu cartão de crédito do débito automático na minha conta, mas a gerente disse que não pode. Eu disse, como assim não pode? Ninguém é obrigado a deixar uma conta em débito automático. Você deixa se você quiser, mas a qualquer momento, se você quiser, você pode cancelar esse débito automático. Você não é obrigado. É direito seu. Você não é obrigado a deixar suas contas, conta de água, conta de luz, cartão de crédito. Não é obrigado a deixar em débito automático. Não é. Quer ver outra coisa? Você sabia que você pode proteger o seu salário do banco? Eu não estou falando aqui de consignado, tá, gente? Porque consignado, ele é direto na folha de pagamento. Não tem nada a ver com a sua conta bancária, é direto lá no seu contra-cheque, tá? Então, ele é outra história, a gente lida com ele de outra forma, tá? Mais outro tipo de conta, você pode sim, entende? Tem como você proteger o seu salário para que isso não aconteça, tá certo? É claro que eu não estou dizendo aqui para você que é para você proteger o seu salário e simplesmente dar um calote no banco, não pagar. Não é isso que eu estou falando aqui. Tá certo? Não é isso definitivamente, ok? Outra coisa, você sabia que você não é obrigado a pagar tarifas, cesta de serviços para o banco? A sua conta bancária pode ser livre de tarifa? Outra coisa, você sabia que você não é obrigada a pagar por um seguro quando você faz um empréstimo, um financiamento do seu carro? Você não é obrigado a fazer o seguro que o banco coloca lá no seu empréstimo. Não é obrigado. A gente precisa aprender a fazer valer os nossos direitos. Beleza? Beleza pura, minha gente? Show de bola. Então, isso aqui eu falei só algumas coisas, alguns direitos que você tem e que talvez, como algumas falaram aqui, você não saiba, não tenha consciência e acha que o banco pode fazer acontecer do jeito dele. Não é assim, gente. Não é assim. Lídia, por que o banco faz essas coisas? Por que o banco comete esses abusos? Porque ninguém reclama. Porque ninguém sabe que ele não pode fazer isso. Aí ele vai continuar fazendo. Agora, a partir do momento que você sabe, que você faz valer os seus direitos, que você faz valer o que está na lei, aí a coisa muda de figura. Quando você se posiciona sabendo o que pode e o que não pode, a coisa muda de figura. Enquanto você não sabe os seus direitos, o banco vai continuar pintando e bordando e você não vai conseguir negociar e quitar com desconto sua dívida. Entende, gente? É assim que funciona. E o banco nunca vai falar para você esses direitos aqui que eu estou falando para você. O seu gerente nunca vai falar isso para você. Entende? Beleza? Então, o banco ele não vai negociar com você se você não souber dos seus direitos. Ele vai querer fazer do jeito dele. E você, por falta de conhecimento, vai aceitar fazer do jeito do banco.
e pagar muito mais do que você deveria pagar por uma dívida. Faz sentido ou não, minha gente? Beleza pura? Eu vou aqui para a segunda coisa que faz o banco não negociar e você conseguir quitar suas dívidas com até 90% de desconto. A segunda coisa é o banco ter poder sobre o seu salário. E aí eu entro nessa parte aí, Brígida. O banco ter poder sobre o seu salário. Enquanto o banco tiver com a mão dele no seu dinheiro, enquanto seu salário cair na conta e ele conseguir fazer os descontos que ele quer, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, enfim, ele não vai negociar com você. Ele não vai te dar desconto. Não vai. Por quê? Ele tem lá a facilidade. Caiu o seu dinheiro na conta, ele vai lá e puxa. Para que ele vai negociar? Para que ele vai te dar desconto? Não, eu posso tirar da sua conta, por que eu vou te dar desconto? Faz sentido ou não? Entende? Agora, a partir do momento em que você protege o seu salário do banco, como eu acabei de falar, e que você tira a mão do banco do seu dinheiro, quando você recebe o seu salário, a coisa muda de figura. Porque aí o banco percebe, opa, agora eu não estou com a mesma facilidade de mexer no dinheiro da Brígida. Agora, eu tenho que esperar ela pagar. Eu não posso mais descontar da conta dela. Então, quando começa a acontecer isso, que o banco começa a ver a possibilidade de você não pagar a sua dívida, a partir do momento que o banco tem que depender de você ir lá e pagar um boleto, de você ir lá e pagar aquela conta, de você ir lá e pagar aquele empréstimo, a partir do momento que ele vê essa situação, que ele se torna, entre aspas, refém de você pagar, a coisa muda de figura. A partir do momento que a gente tira essa facilidade, a coisa muda de figura. E a gente tira essa facilidade fazendo o quê? Protegendo o salário do banco. Ah, Lídia, eu fiz a portabilidade do meu salário por outro banco, mas antes do meu salário cair no outro banco, o banco vai lá e desconta a minha dívida. Sim, porque a portabilidade não é suficiente para proteger o seu salário do banco. Ah, Lídia, como me falaram esses dias. Ah, Lídia, eu já tentei proteger o meu salário do banco. E o gerente me falou que não tem como. Que não tem como, que o banco pode descontar até 30% do meu salário lá na minha conta. Presta atenção numa coisa. Presta atenção. Eu já falei isso por aqui, eu vou repetir. Não tome o que o gerente te fala como verdade absoluta. Porque ele não é o dono da verdade. Nem eu, nem você somos o dono da verdade. Aí, se ele vier com essa história pro seu lado, não tem como. A gente vai poder descontar do seu salário até 30%. Aí, o que você vai dizer? É? E onde é que fala isso? Qual é a lei? Tem alguma resolução do Banco Central que fala isso? Tem? Me mostra aí que eu quero ver. Entende? Questione o que o banco, seu gerente, está falando para você. Questione. Não aceite como verdade absoluta. Não engula a seco o que o gerente está falando para você. Peça provas do que ele está te dizendo. Ah, é verdade? Onde é que está escrito isso? Tem lei? Tem resolução do Banco Central que fala isso? Me mostra, me fala qual é a lei, me mostra qual é. Questione. Entende? Questione. Sabe qual que é o grave problema da gente que está endividado? Sabe qual é o problema? É que a gente acha que porque está endividada, não tem direitos. Tem que baixar a cabeça para tudo que o banco fala. É assim ou não? Porque você está devendo. Você está errada. E aí você tem que aceitar tudo que o banco fala para você. Não é assim. O banco não pode fazer de qualquer jeito. O banco não pode fazer do jeito dele que dá na telha. Não pode. Não pode fazer de qualquer jeito. Você
tem direitos. Ah, Lídia, essa história aí que o banco falou de descontar até 30%. Existe uma resolução do Banco Central que fala que você pode sim cancelar a autorização que você deu ao banco de debitar coisas na sua conta. Entende, gente? Então, quando a gente entende os caminhos que a gente precisa trilhar, os passos que a gente precisa dar, tendo conhecimento dos nossos direitos, sabendo exatamente como proteger o salário do banco, a coisa começa a mudar de figura. A coisa começa a mudar de figura. O banco já não fica com essa segurança toda de poder fazer o que bem entende quando seu salário cai na sua conta. Faz sentido ou não, gente? Faz sentido, gente? Então aqui falei duas coisas até agora que fazem o banco não negociar com você para quitar suas dívidas com até 90% de desconto. E aí eu vou para a terceira coisa, e não menos importante, nessa jornada, que é o seguinte, é você ir para uma negociação sem ter propostas, sem saber exatamente o que você vai fazer no banco. Como eu falei ainda há pouco, eu estava conversando com uma seguidora, um pouco antes de entrar na live, e ela está no banco agora para tentar resolver a dívida dela. Só que ela disse, Lídia, eu estou me sentindo perdida. Eu estou com medo de sair daqui do banco sem conseguir resolver nada. E aí eu volto a repetir essa frase que agora virou aqui um mantra. Eu vou falar sempre para você, que é, sem preparação, não tem quitação com até 90% de desconto. Vou repetir, sem preparação, não tem quitação com até 90% de desconto. Se você não se preparar, não tem como você quitar sua dívida com até 90% de desconto. Não tem como. Não adianta você querer ir no banco de qualquer jeito, só com o pedido de, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque não vai funcionar. Não adianta você simplesmente ir lá e pedir a redução dos juros da sua dívida, ou pedir um desconto na sua dívida. Não vai funcionar. E não adianta, por exemplo, a Brígida falou, eles estão negando a portabilidade, porque você não tem que chegar no banco pedindo. Não, é você dizer, eu estou aqui, fazendo a pedido da portabilidade, a solicitação, não é nem pedido, a solicitação da portabilidade. E outra, portabilidade, só abrindo parênteses aqui, você pode solicitar direto no banco onde você quer receber. Então, por exemplo, se você hoje recebe no banco X, você pode escolher o banco Y, pode ir lá no banco Y, às vezes a gente pede até pelo aplicativo do banco que a gente quer passar o salário, você faz lá o pedido, olha, eu quero solicitar a portabilidade do meu salário. Então, o banco onde você foi lá e quer receber e pediu, olha, eu quero receber aqui. Banco Y, eu quero receber meu salário aqui agora. O banco Y vai fazer contato com o banco X, que é onde você recebe hoje, vai dizer, olha, a Brígida está solicitando a portabilidade para cá. Pode mandar o salário dela para cá. Quem é que pode negar a portabilidade? O banco onde você quer receber. Você chega lá com ele, com o banco Y, eu quero receber agora com vocês, tá? Banco Y, pode ser? Aí o banco Y, não, eu não quero receber o seu salário. Aí, ok, mas o banco onde você recebe salário hoje, negar, dizer, não, você não vai fazer a portabilidade para outro banco, isso não existe. Isso não existe, você tem direito. Tem resolução do Banco Central que fala isso. Vou falar disso dentro da Maratona Livre de Dívidas. Vou mostrar para você por A mais B que é possível você proteger o seu salário. Beleza, gente? Então, voltando aqui para a terceira coisa que faz o banco não negociar com você, que é você ir para uma negociação sem proposta, sem você saber o que você está fazendo. Você simplesmente chegar lá e pedir, me ajuda, por favor, eu não estou conseguindo pagar, me ajuda, reduz os juros, me ajuda, dá um desconto no valor da parcela. Entenda que o banco, ele não é uma ONG, o banco não é uma instituição de caridade, presta atenção, ele não vai olhar para você, tadinha dela, tadinha, tô com pena, tadinha, eu vou dar um desconto para ela.
Ah, ela está precisando. Esqueça. O banco não vai fazer caridade por você, não. O banco visa sempre, lucro. O objetivo do banco é o quê? É ter lucro. É gerar mais dinheiro. Tem alguma coisa errada em querer lucro? Não, de forma alguma. Eu quero lucro. Os empresários querem lucro. Todo mundo quer lucro. Não tem nada de errado com isso. Em querer ter lucro. Não tem. A questão é a que preço o banco está tendo lucro. Faz sentido ou não? Te cobrando juros altos? Te oferecendo uma renegociação que só multiplica a sua dívida? Te oferecendo mais empréstimo? Te oferecendo mais consignado? Te dando um limite do cartão de crédito 3, 5 vezes maior do que o seu salário? Te oferecendo ali um limite de cheque especial 2, 3, 4, 5 vezes maior do que o seu salário? Te oferecendo consignado para você pagar em 8, 10 anos da sua vida? Entende? Esse é o ponto, essa é a questão. A que preço o banco está lucrando todos os anos? Bilhões de reais, todos os anos. Entende? Então, eu quero que você perceba aqui hoje, que você tenha consciência de que não dá para negociar com o banco sem ter conhecimento. Não dá para você ir de mão abanando para o banco, sem direção, perdida, para negociar, sem você saber os seus direitos, mesmo estando endividada. Mesmo que você chegue lá, o banco, não, você tem que pagar, você está devendo. Aí você tem que dizer, não, eu estou devendo, sim, eu tenho consciência disso e eu quero pagar minha dívida. Só que nessas condições não dá. Então você precisa saber dos seus direitos, mesmo estando endividada. Para você negociar com o banco, você tem que ter conhecimento de como proteger o seu salário do banco. Senão, pode esquecer que não tem negociação. Você precisa negociar com o banco tendo conhecimento das estratégias certas para quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Beleza, gente? Então, fundamental. Não esqueça dessa frase. Sem preparação, não tem quitação com até 90% de desconto. Beleza pura? Show de bola? Precisa se preparar. Olha só, vou trazer aqui uma pergunta. Eu sempre trago algumas perguntas já, que vocês mandam para mim sempre no direct ou em comentários de vídeos. E eu acho importante, quando eu acho importante, eu trago para compartilhar com você. Então, olha só essa pergunta. Não consigo quitar minhas dívidas. Pago. Renegociei várias vezes e virou uma bola de neve. Tem solução? Tem solução. Toda a dívida tem solução. Entenda isso. Toda dívida tem solução. Toda dívida tem solução. Pode virar uma bola de neve, pode o banco dizer que não tem como negociar, pode você ter renegociado várias vezes essa dívida, mas o caminho para quitar as suas dívidas existe. Tem solução, independente do tamanho da sua dívida, de há quanto tempo você está devendo, independente de quantas dívidas você tem, independente de quanto você ganha hoje, não interessa. Existe sempre um caminho para você quitar as suas dívidas e quitá-las com até 90% de desconto. Esse caminho existe. Você só ainda não acessou esse caminho. Você só ainda não acessou esse conhecimento. E eu vou trazer isso dentro da Maratona Livre de Dívidas. Beleza? Deixa eu ver aqui que a Rosângela perguntou. O que o banco pode entrar com processo judicial por conta de dívida de cartão de crédito? Eu acredito que você quer saber quando, né? Quando que o banco pode entrar num processo por conta de dívida de cartão de crédito? Muito obrigada pela sua pergunta, Rosângela. Então, vamos entender? Quando é que o banco entra com um processo judicial? Aí, no caso aqui do cartão de crédito, vamos lá. O cartão de crédito, ele é uma dívida de baixo risco. O que é isso, Lídia? É uma dívida onde você tem pouco risco de, por exemplo,
perderam bem. Dívida de cartão de crédito, dificilmente você vai perder o seu carro, a sua casa, por conta de dívida de cartão de crédito. Então, é uma dívida de baixo risco, tá certo? Quando é que o banco entra na justiça por causa de uma dívida de cartão de crédito, tá? Eu posso afirmar aqui para você com o que eu vejo acontecer, tá certo? Na vida das minhas alunas, de pessoas que eu conheço, de outros educadores financeiros como eu, que lidam com dívidas, com pessoas endividadas, que é muito difícil o banco entrar com processo judicial por causa de uma dívida de cartão de crédito, tá? Por quê? Vamos entender? O banco, para ele entrar com processo judicial, ele precisa gastar dinheiro. Ele vai precisar contratar um advogado, ele vai precisar contratar um especialista para fazer o levantamento da sua dívida, para explicar por que a dívida está nesse tom, como a dívida chegou no valor que está hoje. O banco, para entrar com o processo, ele vai precisar pagar. E aí, vamos entender? Você está devendo o banco. O banco já está ali, teoricamente, no prejuízo, né? Aí ele vai ter que gastar mais dinheiro para entrar com o processo na justiça. Aí ele pega, olha para a sua vida, você não tem bens no seu nome. Você tem um salário pequeno, você tem outras dívidas em outros bancos, ou mesmo com ele. E aí o banco vai olhar assim, cara, se eu entrar no processo contra a Brígida, contra a Grazi, contra a Rosângela, vai ser difícil eu conseguir o pagamento dessa dívida. Tá difícil. Ela não tem nenhum bem, o salário dela é pequeno, ela tem outras dívidas. Vai ser complicado. Então, o processo da justiça não é uma opção para o banco, entende? O banco ele só entra com um processo na justiça quando ele percebe que você, de alguma forma, vai conseguir pagar essa dívida para ele, seja através de um bem, seja através, de repente, de investimentos que você tenha, se você tiver, tá? Então, o banco ele só entra com o processo judicial, em geral, se ele sabe que você, que de alguma forma dentro do processo ele vai conseguir receber o pagamento de você. Entende? Falando aqui de cartão de crédito. Então é difícil o banco entrar na justiça por causa de uma dívida de cartão de crédito. É impossível? Não. Mas é mais raro. Mas é claro que a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de dívida. Tá? Com qualquer tipo de dívida. A gente não pode, o banco não vai entrar na justiça. Não, o banco, então você não vai me ouvir aqui falando para você? Não, Rosângela, fica tranquila, o banco não vai entrar na justiça, eu não posso afirmar isso. Eu posso, olhando o meu contexto, as pessoas que eu atendo, olhar e ver, em geral, isso não acontece. Beleza? Show de bola? João perguntou assim, como fazer para diminuir a parcela do empréstimo? Vamos lá, João, olha só. A pergunta da Elaine Aparecida. Bem-vinda, Elaine. A Elaine falou assim, eu pago um valor bem alto da prestação da minha casa. Como faço para diminuir o valor dessa prestação, tá? É claro que, presta atenção, gente, para eu dar uma resposta concreta aqui para você, eu preciso entender o seu contexto, sua vida financeira, o que você está pagando mais hoje, se você tem outras dívidas, quais são os tipos de dívidas, de outras dívidas que você tem, qual é o tipo de empréstimo que você tem, é empréstimo pessoal, é empréstimo com garantia, é consignado. Então, eu preciso entender todo o seu contexto para poder dar uma resposta concreta, ok? Porém, uma opção para que você reduza a parcela do seu empréstimo, para que você consiga reduzir, por exemplo, a prestação da sua casa, é uma opção, tá? É você alongar o prazo desse empréstimo. Para quê? Para você reduzir o valor da parcela. Para você o quê? Desafogar o seu orçamento. Essa é uma opção, tá? No caso aqui de financiamento imobiliário, que é a pergunta da Elaine, tá? O que é possível fazer, Elaine? De repente, a portabilidade desse financiamento seu para um outro banco, que tenha juros menores. Tendo juros menores,
vai reduzir o valor da parcela e, consequentemente, vai reduzir o valor total que você vai pagar nesse financiamento, tá? Então, essa é uma opção, tá? Aí o João vai dizer assim, mas Lídia, eu também não posso fazer a portabilidade? Em geral, portabilidade de empréstimo, a gente consegue fazer somente do consignado. Empréstimo pessoal é mais difícil você conseguir fazer essa portabilidade para outro banco. Por quê, Lídia? O consignado, ele é direto na folha de pagamento. Então, o banco ele tem ali a garantia do seu salário de que ele vai receber. Empréstimo pessoal, não. Empréstimo pessoal, o risco do banco não receber é maior, porque ele não tem nenhuma garantia. Beleza pura, gente? Show de bola? Perguntou assim, ó, como não pagar um empréstimo bancário que pedi 2 e me cobram 14 mil? Primeira coisa, Alessandra, a gente precisa entender por que está sendo cobrado 14 mil se você pegou 2 mil emprestado. Está em atraso esse empréstimo? Está rolando juros aí em cima? Então, a gente precisa entender essa dívida, tá? Primeiro passo para entender uma dívida, você solicitar o documento de evolução dessa dívida, desse empréstimo, e o contrato, tá? Esses 2 documentos, eles são fundamentais para você entender a sua dívida. Eu costumo dizer que esses 2 documentos, eles são o manual da sua dívida. Tudo que você precisa saber sobre a sua dívida está nesses documentos. E aí você precisa entender, não, Lídia, não está em atraso. Então, por que está 14 mil? Vamos entender qual é a taxa de juros desse empréstimo. Por que está tudo isso? Então, a gente precisa entender essa dívida. Peça esses 2 documentos do banco, o documento de evolução da dívida e o contrato, para a gente entender por que 2 mil você está pagando 14. Qual é essa taxa de juros? Essa taxa de juros está dentro do padrão? Está elevada? Então, a gente tem que entender todo o contexto, tá? Dentro da maratona livre de dívidas, também vou falar sobre isso, sobre o documento de evolução da dívida. O que você precisa ver lá? Dentro do contrato, o que você precisa enxergar dentro do contrato? A Alessandra está me perguntando, qual é a taxa de juros padrão? Aí precisa ir lá no site do Banco Central para verificar na data do contrato, olha aí, precisa do contrato, na data que você fechou esse contrato, qual era a taxa de juros que o banco estava cobrando naquele dia, naquele período. E você fazer a comparação com a taxa de juros do seu contrato. Aí a gente vai entender se está dentro daquele padrão ou não. Se a taxa de juros que o seu banco cobrava naquela data onde você fechou esse contrato, que está lá no site do Banco Central, você tem acesso às taxas de juros de todos os bancos que estão registrados no Banco Central. Se a taxa de juros que está lá no site do Banco Central estiver 1,5 menor do que a taxa do seu contrato, aí a gente pode considerar que tem juros abusivos ali. Beleza pura? Show de bola, minha gente. Beleza. Juliana está dizendo, ó, fiz um empréstimo com seguro, eu posso pedir para tirar o seguro? Exceto financiamento imobiliário. Você pode sim. Pode sim, viu, Júlia? Dri Gouveia está dizendo assim, Lídia, boa tarde. Tem uma casa que está cobrando 32 mil de esgoto, é? Tem como abaixar? Precisa analisar todo esse contexto. Por que está sendo cobrado isso? Você já foi lá na empresa entender por que está sendo cobrado isso? Então, tem que entender que cobrança é essa, de onde veio, qual é a origem dessa cobrança, tá? Para a gente entender o que pode ser feito aí. Beleza pura? Show de bola, minha gente, ó. Beleza pura, ó. Beijo no seu coração. Tchau, tchau, minha gente. Valeu demais.